Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ The CKO edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No clima descontraído de uma lembrança compartilhada, Clark provoca Bruce, dizendo que ele adorou exibir as cicatrizes. E Diana ri ao lembrar que ele mesmo estava se achando demais no couro. Certa vez, Tim propôs um jogo. Imaginar quem cada um seria sem os poderes. Clark encara Diana e diz que ela seria uma guia turística, alguém que mostraria ao mundo a beleza e a humildade dos lugares históricos, arrancando o choque divertido dela. Logo depois, ela devolve com a brincadeira, chamando Bruce de médico, um bate-doutor. Então, chega a vez de Clark, e Bruce afirma com firmeza que, sem ser Superman, ele seria presidente, algo que Clark descarta de imediato, dizendo que não tem isso dentro dele e que, sem seus papéis, nem sabe o que seria. Agora, enquanto um novo round se inicia, o campo alienígena diante deles pulsa como uma cripta viva, lembrando que aquele lugar existia desde antes do tempo, um abismo onde história e nada se confundem. 32 campeões sobreviveram ao primeiro teste, mas nenhum deles teve descanso. Para eles, só importa a batalha, como deve ser. Clark avança em silêncio enquanto o lobo provoca, dizendo que aquele cheiro está vindo dos lugares certos. E então, a voz sombria do mestre do jogo ecoa, anunciando: Bem-vindos, campeões, ao segundo desafio. Explicando que o antigo Rei Ômega precisou roubar poder de seres primordiais para ascender. E agora, cada um deles terá que fazer o mesmo, arrancando força não de monstros, mas dos seus próprios iguais. Espalhados por aquele cemitério de deuses, relíquias impossíveis aguardavam. O escaravelho azul, a espada mata-deus, o cinto do átomo, martelo do Thor, a caixa materna, o veneno de Bane, anéis da força de aceleração, o laço da verdade, armas capazes de virar guerras. Só que haviam apenas 16 itens e 32 competidores. A voz do mestre do jogo ecoa afirmando que, quando as relíquias forem encontradas, a rodada acaba, e quem estiver segurando um artefato vive, quem não estiver, morre. Não há códigos, só vitória. Ele diz, lembrando que ali, se seguirem o exemplo dos deuses caídos, serão recompensados. Então, o trovão corta o ar, as regras se dissolvem e apenas uma palavra resta: comecem! Assim que a ordem ecoa, todos se dispersam, cada um perseguindo o artefato que consegue sentir. O gavião rastreia a garra de Horus, Cyborg segue a caixa materna, enquanto Lex, preparado como sempre, usa o traje com sensores tão avançados quanto dezenas de satélites militares e localiza tudo em segundos, disparando na direção dos Anéis de Poder. Mas Clark já está de olho, decidido a impedir apenas uma coisa: Lex Luthor. Ele não pode vencer. Ele acelera atrás do rival, usando rajadas de calor para atrasar outros vilões, lembrando a si mesmo que esse é o seu papel ali: fazer os malfeitores falharem, todos eles, mas principalmente Lex. E é com essa certeza que ele lança Lex contra um crânio gigante no campo de batalha. No ponto onde o cinto do átomo deveria estar, Diana enfrenta o furor demoníaco de Etrigan, ouvindo ele provocar que ela luta bem, mas que jamais passará por ele. E ela responde com a fúria de quem manda um monstro direto para o inferno, quebrando pedras e o orgulho no impacto. Irritada, resmunga que odeia rimas enquanto procura o artefato, apenas para cruzar caminho com Giganta, que avisa que só há espaço para uma garota grande naquele desafio. Mas a soberba dela dura pouco, porque ao erguer o olhar, surpresa e medo se misturam quando percebe algo colossal surgindo acima, grande demais até para compreender. De repente, o Coringa surge exibindo o cinto do átomo como prêmio roubado, perguntando com sarcasmo se alguém tem últimas palavras. O grito indignado dela explode: Coringa, o que você está fazendo? Estamos do mesmo lado! E ele responde com aquela indiferença doentia, dizendo que tinha se esquecido. O estalo seguinte é brutal.
Um splash que silencia qualquer protesto. Não bastasse, ele ainda captura outros participantes e começa a mastigar quem ficasse no caminho. No local onde a espada mata-Deus deveria estar, O'Brien avança com seu novo corpo de super plástico fervente, zombando de que nada no mundo pode dissolvê-lo, exceto ele mesmo, antes de derreter o oponente e tentar tomar a lâmina para si, até ser interrompido por um rival que a arranca com você estava dizendo. Não muito longe, Guy Gardner encontra um anel reluzindo entre as folhas e murmura: Vem pro papai. Convencido de que um homem nunca tem anéis demais, só para ser surpreendido por Alerquina, que pega o artefato. Em outro ponto do campo, Clark derruba inimigos sem hesitar, apenas para ser interrompido por Lex, que surge tossindo e dizendo que quer aproveitar o momento para agradecer. Agradecer por tê-lo jogado na Zona Fantasma, porque ali, segundo ele, descobriu que a dor que Clark causa é cósmica, quase bonita. Clark ignora, mas Lex insiste, vangloriando-se de ter expandido sua coleção de tecnologias roubadas, mostrando novos truques, cores, usos, tudo enquanto tenta forçar o herói a ouvir sua revelação. Ele confessa que achava que odiava Clark porque o herói o impedia de alcançar seu potencial, mas percebeu que o verdadeiro motivo era outro. Clark fazia com que ele se visse como realmente era, pequeno, insuficiente. Agora, diz ele, quer dividir sua epifania, que fazer pouco é pior do que falhar, e por isso trouxe aquele presente de volta. Lex transforma sua epifania em violência pura, avançando com um golpe luminoso que se molda como uma lâmina e rasga o peito de Clark, arrancando dele um grito que ecoa como dor e incredulidade ao mesmo tempo. No brilho distorcido do ataque, Lex encara o herói com um sorriso feroz e completa sua revelação que tudo o que sentiu, tudo o que descobriu sobre si mesmo, agora se manifesta ali, na forma de uma lâmina. Lex observa Clark ajoelhado e sangrando, sem a mão, enquanto afirma que Apocalipse lhe mostrou um universo perfeito, moldado à sua imagem. Governos limpos, doenças curadas, um paraíso tecnológico, e pergunta qual visão o herói já recebeu, já insinuando que a resposta dele teria sido rejeitar tudo. Em seguida, crava estilhaços de kryptonita verde no corpo de Clark e diz que, se ele adora ouvir batimentos, deveria ouvir agora o clamor de um mundo em ruínas, onde todos imploram por um salvador que resolva guerras, miséria e terror. Lex confessa que, na Zona Fantasma, percebeu a verdade. No fundo, ele também deseja ser esse herói, mas conclui que Clark nunca será, porque é um covarde. E ao se afastar, anuncia que vai fazer aquilo que o Superman não faz: salvar o mundo à força. Enquanto Clark mal consegue reagir, a disputa pelos artefatos vira puro caos. Guy Gardner surge gritando para todo mundo prestar atenção e comemorar sua própria vitória, apenas para ter o anel arrancado de novo, xingando que não é possível. Lobo aparece exibindo o veneno como se fosse seu ingresso dourado, mas logo se vê cercado por competidores que exigem que ele entregue tudo. E a resposta dele é rasgar adversários no meio. Em outro canto, a caixa materna pulsa enquanto alguém sussurra: Vem pra mim. E a própria espada da alma desenrola um duelo entre magia, árvores vivas e demônios que proclamam que aquele poder pertence ao verde. No meio da pancadaria, Lobo ainda tem tempo de zombar, dizendo que lagostas espaciais possuem um detalhe curioso antes de socar o inimigo de volta para o chão. Lobo tenta arrancar uma estrela do rosto, mas a criatura sibila que se regenera, e logo mais delas se grudam ao seu corpo, até que o estopim explode e ele esmaga uma após a outra em pura raiva. Ao mesmo tempo, uma delas se lança sobre Supergirl, que reage com um "Ah, claro!" antes de ser engolida por um ataque que inaugura a autoproclamada Liga Starro. A partir daí, tudo vira uma ofensiva coordenada. Um Starro tenta arrancar a máscara do pirata psíquico, outro persegue Aquaman pelo bastão cósmico, enquanto um terceiro vai direto em Diana, decidido a derrubar Zatanna antes que ela alcance o martelo de Thor.
A bruxa tenta alertar que truques mentais não funcionam nela, mas é atacada por uma criatura que avisa que está falando de magia, de alma, de intensidade. E Flash sugere tentar bloquear o avanço das criaturas com relâmpagos, impedindo que descubram o Urlolog. Em meio ao caos, alguém grita para Diana alcançar seu aliado, porque a maré está virando rápido demais para respirar. O choque rasga o campo quando um dos Starrows tenta impedir a investida, mas o raio explode tudo ao redor num clarão que lança corpos para longe, enquanto outro vilão avança zombando que não tão rápido, Ruivinha, e dispara que está criando sua armadura de besouro vermelho. Do outro lado, o Coringa observa como se estivesse na primeira fila de um show, perguntando se aquilo serve como hora do almoço, rindo quando dois competidores discutem quem tem o direito ao próximo ataque, e dizendo que adora quando brigam por ele. Enquanto isso, mais adiante, alguém tenta pela terceira vez capturar o escaravelho azul, só para vê-lo sumir num disparo de luz que arranca o grito frustrado de onde ele foi parar, transformando a caça em puro desespero. A disputa chega a um ponto febril. Um competidor grita que não sentia dor assim desde os poços de fogo. Outro se desespera, dizendo que algo está rasgando sua mente, enquanto uma fera colossal emerge para devorar quem se distrai, lembrando que existem peixes muito maiores ali. Relâmpagos místicos explodem quando uma guerreira é lançada no ar e outra tenta conter um demônio que afunda no próprio veneno. Tudo enquanto os artefatos vão sendo recolhidos um a um, até restarem apenas brilhos no chamado Curral do Trovão. A disputa vira corrida. Você vai ter que passar por mim, desafia um deles. E outro responde que é um grande tubarão branco, o predador supremo. Mas a sua rival sorri, dizendo que pode canalizar qualquer fera da natureza, até mesmo um tubarão pré-histórico. E quando um último artefato surge diante deles, a tensão dispara. Estamos perto. Quase todos foram achados. Ela anuncia antes de alguém gritar que precisam alcançar o último, antes que seja tarde demais. Quando Zatanna invoca que a verdadeira ameaça ali é a Legião do Mal, Lex dispara como um míssil em direção aos últimos artefatos. Mas antes que consiga alcançá-los, um grito corta o ar. Luthor! E ele é atingido com um gigantesco construto cristalino, uma réplica inteira da Fortaleza da Solidão, usada como arma, declarando que aquilo é pelo que ele fez com Superman. Lex é esmagado sob a avalanche de gelo mágico, enquanto ela avança tranquila para recolher seu prêmio, deslizando os anéis brilhantes nos dedos e murmurando com um sorriso cheio de confiança que aquela pontuação é para o amor. Carol afasta as mãos da garra hidráulica no último instante, ainda confiante ao anunciar que continua com todos os anéis de poder, enquanto Lex se ergue das ruínas, dizendo que conseguiu exatamente o que queria. Ela despreza o prêmio, perguntando que utilidade existe em controlar medo, quando não há ninguém para dominar. Mas Lex responde com um sorriso distorcido e elétrico. Você tem certeza disso? A descarga sombria que percorre seu corpo revela a ameaça real, preparando o terreno para algo muito pior que simples poder energético. Algo que ela percebe tarde demais, quando os olhos se arregalam diante da escuridão que desperta. Do outro lado da ilha, Clark sente o jogo chegando ao fim, mas quando tenta se erguer, os estilhaços de kryptonita queimando dentro do corpo o fazem cair de novo. Supergirl voa em sua direção, gritando: Cal, aqui! Oferecendo a máscara do pirata psíquico para que ele pegue enquanto ela busca outro artefato, só para vê-la arrancada por um adversário que rosna. Eu vou levar isso. Obrigado. Clark tenta chamar o Capitão Átomo, mas antes mesmo de formar o nome, ele sente algo. Clark olha para o horizonte e entende de imediato. Lex venceu. Com o Anel Negro e o poder dos deuses antigos, ele derruba um por um os heróis, os aliados, os amigos de Clark, deixando um rastro de corpos enquanto criaturas colossais se movem acima das sombras vivas. E o tempo todo, enquanto o mundo parece tremer, Lex mantém os olhos fixos apenas nele, aguardando, exigindo uma resposta, mesmo sob a chuva e a dor. A voz que ecoa na mente de Clark não é a de um deus ou de um inimigo. É Lois, perguntando com urgência feroz: Então, Clark, qual é a sua resposta? Naquela mesma lembrança, Bruce provoca Clark a escolher quem seria se não pudesse ser o que é hoje. E Clark admite sem graça que não sabe. Talvez um bombeiro,
Bruce não aceita a resposta e insiste que ele nunca pensou em política, porque já tem aquilo que mais importa: ele mesmo, o Superman. O herói tenta desconversar, mas Bruce segue, dizendo que Clark sempre busca fazer o máximo bem possível, que é isso quem ele é, um estrategista, como eles, só que com outra matemática. E enquanto ele fala que jogos como aquele servem para descobrir uma nova equação quando o mundo muda, Clark tenta recuperar seu boneco, ouvindo um não firme antes de Bruce finalmente devolver, dizendo que ele está certo. Lex ruge que acabou para o Superman, enquanto o chão pulsa com uma ferida aberta e a mão de Clark lateja. O corpo inteiro transformado num único grito. Mesmo caindo, ele tenta encontrar uma nova saída, uma nova matemática, até que a regra esquecida retorna à mente. Seguir o exemplo de Darkseid e ser recompensado. Clark lembra do tirano que sacrificou não só a mão, mas a própria vida para se tornar algo maior. E então pensa no artefato misterioso ainda não reivindicado. Sem tempo, ele crava os dedos no peito e arranca o estilhaço de kryptonita alojado no ombro. A dor quebrando seu mundo em estilhaços, enquanto o monstro ancestral ergue o pé para esmagá-lo. E no instante antes do impacto, Clark termina o Superman, arrancando o poder que ainda restava, fazendo Lex sorrir e sussurrar. Quem é o verdadeiro Superman agora, meu velho amigo? Quando Lex acredita que Clark morreu, o impossível acontece. O herói surge tomado pela energia da Sansão Ômega, afirmando com calma devastadora: Eu sou o Superman. E Superman é isso. A recusa absoluta em ceder. A força irrompe pelo corpo dele enquanto dizimam os deuses anciões, como Darkseid fez eras atrás. E por um instante, Clark sente que poderia parar Lex, o Coringa, todos. Lex grita que o tinha vencido, mas Clark avança, prestes a disparar, até ser interrompido pelo anúncio que encerra o desafio. Um portal se abre recolhendo quem conquistou seus itens e eliminando o resto. Antes de desaparecer, Lex ainda provoca: Vejo você na próxima rodada, Superman. E assim, o caos dá lugar à contagem final. 16 campeões sobrevivem para avançar, cada um carregando nos olhos aquele brilho que só quem provou o gosto da vitória possui. Coringa excitado pelo massacre, Jay Garrick firme como sempre, Clark tomado pela energia ômega, Lobo rindo como um demônio livre, Zatanna com magia latejando nas mãos, Guy Gardner pronto para explodir de vontade de vencer. Eles sentem o próximo nível chamando, o peso da competição crescendo, porque agora o jogo deixou de ser apenas luta. Na torre de vigilância, enquanto observam o torneio incendiar o cosmos, o Time Trapper murmura que os poços de fogo anunciam um novo Rei Ômega. Mas o Gladiador Dourado corta a esperança dizendo que já existe um, ele mesmo, e que o outro ficou mole convivendo com kryptonianos. O velho guardião tenta lembrar que só precisam manter a barreira contra o Devorador de Mundos, mas o gladiador sorri ao pronunciar o nome que gela qualquer era: Darkseid, antes de agarrar a criatura pela garganta e declarar que chegou a hora de ele próprio entrar na arena. Essa foi uma pincelada da história da HQ DCKO, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!